Hoje é o dia de algo muito esperado, o Dog House novo do Balanço, rígido, feito de Divincel e fibra de vidro. Depois de mais de um ano velejando com uma lona por cima do esqueleto do Dog House antigo, finalmente essa etapa foi resolvida. Mas não foi só isso. Agora vou dar uma olhada como é que estão as madeiras lá, para ver se evoluíram alguma coisa, né, do barco. E porque faz uns dias que eu não... faz 2, 3 dias que eu não vou lá. Choveu muito também, precisava invernizar, colar, e isso aí não dá pra fazer com tempo ruim, né? Então, vamos dar uma olhada. É fácil dizer agora, né, que já passou o tempo e tal. Que podia ter tido janelas de tempo melhores e não foi o caso. Mas eu me arrependi numa obra desse tamanho de não ter tirado o mastro e botar dentro do galpão. Foi sugerido até pelo Lúcio aqui, né? Seria... essa hora eu estaria com o barco pronto, provavelmente. Com a chuva não dou muito também. Pior que o período do sol acabou no sábado, no domingo, vai ter segunda, terça, chove pra caramba de novo, cara. O clube tá super aqui decorado pra duas coisas, pra regata, né? E também pro São João, cara, que aqui é coisa séria mesmo. Tem São João no Rio Grande do Sul também, onde eu venho, em São Paulo mais, mas aqui é outro nível, Então, grandes festas aqui hoje. Essas decoradoras são artistas, hein? Artista principal. Eu vi, ela que dá uma coordenada boa nas coisas aí, ó. Olha lá. Tá bonito o clube. Aqui São João é coisa séria. Existem festas juninas no Rio Grande do Sul, de onde eu vim. Principalmente escolas e tal. E em São Paulo, onde morei boa parte da minha vida, é até mais frequente. Quermesses são bem tradicionais por lá. Fui em algumas. Mas no Nordeste, São João é algo muito mais importante. Para alguns é um feriado mais esperado até mesmo do que o Natal. Eu acho uma tradição muito bonita. Apesar de existirem festas juninas em outros países, esse estilo é uma marca única do Brasil. Talvez uma das coisas que eu vou sentir falta e dar mais valor quando eu sair do país. Eu nunca fiquei tanto tempo fora do Brasil como eu penso ficar, e apesar de que ainda vou ficar ainda um tempão na costa brasileira, eu me pego imaginando como vão ser os próximos anos da minha vida. Sem feijoada, sem São João. Essa foi uma pausa querida no meio de tanta correria da reforma, tantas ansiedades, e foi legal ver tanta gente feliz se divertindo. Acho que eu estava precisando um pouco disso. No outro dia eu fui levar o meu novo quadrante para um torneiro fazer o furo nas dimensões do meu eixo do leme. A Nautilus faz um quadrante idêntico ao meu, 100% igual, o que ajudou muito a ter certeza de que tudo ia encaixar perfeito sem adaptar nada novo, a não ser o diâmetro do eixo e a chaveta, que cada um tem que fazer o seu mesmo. Olha só o estado antigo, tava na hora de um novo, hein? A pintura do balanço teve tantos imprevistos por causa da chuva, que já me deixou preocupado de que essa reforma demore muito mais do que eu imaginei. Mas são coisas que o clima, a natureza vai jogando. Chuva, um sereno forte demais. Nos resta tentar prever e cercar o máximo desses imprevistos com os recursos que estão disponíveis. Mas no fim o resultado ficou muito legal, como se fosse um barco novo. Existem barcos melhores, é óbvio, mas não para mim. Dentro dos recursos que eu tenho, da experiência que eu tenho nele, esse é o meu barco. E eu acho que vai valer a pena o estresse, o dinheiro e a necessidade de ligar pelo menos por um período o meu modo produtor de filmes, que eu tinha desligado há um tempo. Você me vê aqui sempre calmo, tranquilo, com um sorriso no rosto, mas às vezes eu sei ligar o meu modo turbo para empurrar as coisas para frente. Nem sempre é o meu lado mais agradável, para mim e para as pessoas na volta. Mas é o que eu acho que vai fazer eu não ficar um ano reformando o barco aqui. E ele tá ficando incrível. Vou começar a ligar a parte hidráulica aqui e faltam algumas coisas. Mas uma coisa que eu preciso fazer é limpar o tanque de águas negras, que para quem não sabe a água do vaso vai para esse tanque, que você pode abrir e fechar, você pode botar umas bactérias ali que ajudam a dissolver. E assim você tem um controle sanitário do barco aqui, né?
Só que eu acho que ele tá sujão, cara. E aí tá na hora de abrir, já que a gente tá tudo desligado aqui e tal, vai ser fogo. Acho que é 63 litros, sei lá. Vou poupar vocês das cenas mais fortes. E aí, tipo, ele sai ali embaixo, naquele registro que não tá ligado ainda, mas que a gente vai ligar daqui a pouco. E aqui fica toda a parte elétrica do barco, né? Que é muito legal, cara. Muito bem instalada. Isso aqui é uma das partes mais bacanas do balanço, essa parte elétrica aqui. Coisa muito bem feita. O negócio é pegar o canivete aqui e começar a cortar, tirar esse Sikaflex aqui que a gente botou na tampa de inspeção para lacrar de vez, né? Vamos ver se ele sai direitinho, vamos ver como é que vai ser, senão eu vou comprar uma nova tampa. Mas acho que vai dar certo. Galera, não deu muito certo. Teve que, aí tá trincada a tampa já, tava ruim. Então vai sair daquele jeito. Não tá trincada a tampa assim, não adianta muito também, né? E tava colado até aqui, ó. Agora vai abrir. Pô, surpreendeu até, pensei que ia estar muito pior. Mas a tampa tava toda quebradiça, ela quebrou toda ao tirar. Não dura muito essas de plástico aí. Criou uma camada quebradiça lá, assim, ó. Parece uma placa. Fácil de limpar, bem tranquilo. Outra coisa que eu precisava arrumar é o vazamento na enora do mastro. Essa parte onde ele atravessa o convés. Parece que tá entrando ou aqui ou aqui. Esse outro lado também tem umas falhas aqui, ó. Mas no resto não parece ter assim umas falhas muito grandes. Aqui no cantinho também. É aqui nesse cantinho que você acha que tá entrando, né? Aqui também parece ter uma falhazinha, não sei se... Pode entrar também, né? E aí... Tem outra meio que assim... E outra... Nesse lado... Que assim, ó. Aqui... E aqui, deve ser por aí. Agora eu não sei se aqui na beira do mastro, será que... Acho que não, né? Tá bem colado, assim. Não sei. Então agora eu vou tirar as goteiras aqui da enora do mastro. A enora é essa peça aqui onde o mastro entra para dentro, né? Tem mastros que são passantes, como o meu, que vai até lá embaixo e apoia no casco. Tem outros que não, que o mastro para aqui em cima do casaril e aí tem alguma estrutura lá embaixo para não deixar o casaril descer e tal. E já vi alguns pontos aqui que eu acho que pode ser onde está vazando. E vamos tentar abrir um pouquinho assim e tal, passar um Sikaflex. Ó, onde tinha alguma coisa, eu abri um pouco para pegar, sei lá, com mais vontade aí o Sikaflex. É isso aí, acho que eu vou... Tem que limpar mais, pelo que você falou, não é limpar muito, né? Vamos lá. Pronto. Acho que tá sem goteira agora, esperar a próxima chuva. Lá dentro das duas cabines estamos realizando um sonho da Ana Lívia, tirar aquele tecido das paredes, que era uma fonte de mofo extraordinária, de escola, mas agora a gente está colocando massa. Enquanto isso, o seu Romeu vai finalizando as várias partes da marcenaria que ainda faltam. Essa é a porta do banheiro que vai ganhar um espelho, outro pedido da Ana Lívia. A caixa que cobre o motor tá ficando muito linda, com degraus, e eu disse degraus, com uma chutaria nova e com placas de madeira ao invés de folhas. Coisa chique. E aí, professora, o que vai rolar de aula hoje? Vai rolar hoje uma regatinha. Ó, que legal. A Taça Aleixo Belov. Hoje tem Optimist, tem Snipe, tem laser, vai dar bom hoje. Ó, quantos alunos tem aí? Daqui do Aratu vão ser 15 na raia, mas acho que uns 15 também de lá. E aí, cara, tudo bom? Massa, tô esperando já em agosto, viu? Tudo bom? Bom dia, bom dia. Isso é uma das coisas mais legais de um clube. A formação de novos velejadores. Qual a expectativa aí? Quem é que já corre bastante tempo aí? Eu! É? Eu sou mais antigo que ele. Sou campeão brasileiro. Campeão brasileiro desse ano? É. Ô, qual é o teu nome? Matheus. E aí, a galera tá preparada aí? Estamos arrumando aí, a brincadeira vai ser boa hoje. A expectativa é de 22 barcos na água. Vai Pô, também o Matheus aí é campeão brasileiro, cara. É, nosso campeão brasileiro estreante aí, vem como favorito também pra Taça Aleixo Belov aí. Que outros grandes nomes a gente tem aqui da criança? Ali, ó, Beco ali. Beco!
Dá um alô aí. E aqui é o Bernardo. Bernardo Paradela ficou em sexto na seletiva que teve aí desse ano. Também mais um dos favoritos aí na raia hoje. Demais, cara. Boa sorte aí. Como é que tá a escola aí? Poxa, a escola tá indo bem, tá indo de vento em popa, né? Os meninos estão velejando cada dia mais, cada dia melhor. O clube apoiando, né? Os pais apoiando, né? O que é mais importante, né? Na vela da garotada são os pais apoiarem, né? Se os pais não apoiam, né? A gente não consegue fazer um trabalho bacana. E graças a Deus aqui nós temos esse diferencial. Hoje nós temos 3 níveis, né? O nível 1, que é o beabá para começar na vela, o nível 2 é a evolução e a equipe que está competindo. Somando hoje, temos 28 alunos. Além da vela jovem, tem o pessoal da Ilka, que é o laser. Cara, tem uma coisa que a gente fala lá no Sul, que tipo, o clube que não tem a escola acaba assim perdendo muito porque o pai não vem, não acompanha. No futuro, quem está estudando aqui vai ser um velejador que vai ter um barco aqui no clube também. O que você me diz da importância da escola para o clube? Assim? Concordo plenamente. Esses meninos são a renovação do clube. Sim. Né? Eles são o que vai nos suceder. O Bernardinho, ele é a 4ª geração da família aqui no clube. Né? Meu pai sempre foi meu avô, era sócio, meu pai sempre foi sócio, eu sou sócio. E agora isso a gente vai, né, continuando dando continuidade. Hoje tem um visitante que é João Bento aí, 11 anos, que já foi na raia com a galera aí. Ah, massa. Da onde, João Bento? Sou da Ribeira ali. Ribeira, aqui em Salvador, né? Massa, cara. Tem bastante gente velejando lá também. Então, De Optimist? não, de mim. Ah, olha só. Hoje ele vai Cara, com foil. você veleja com foil, cara. Que maneiro, cara. Pô, deve ser mais difícil, né? Pô, mas anda rápido pra caramba. Show, boa sorte aí, cara. Quando a escolinha começou, que a escolinha da gente é muito jovem, né? Nós temos só 5 anos de escola de vela aqui, de flotilha. Deu uma movimentada no clube, né? Porque nós temos um clube de vela, né? Um clube de veleiros de oceano. Então a cultura que a gente tinha era chega no clube, pega o barco, sai, vai para um destino, né? Nós temos destinos de sobra aqui na Baía de Todos os Santos, né? E a gente acabava não vivendo o clube, né? Acabava o clube ficava morto no final de semana, que ninguém ficava no clube. Hoje não. Hoje o clube está movimentado, o clube tem vida, tem alegria. Não tem coisa mais legal do que isso, né? E agora que a gente está colhendo nossos frutos, de resultados aparecendo brasileiros, baianos, estaduais. Tivemos agora a regata Marcelo Dias e dos top 10, 8 foram da flotilha do Aratu. Então tá uma evolução bem bacana aí da escola. Os clubes têm uma importância enorme na vela brasileira. Arriscaria dizer que sem eles, quase não existiria vela no Brasil. E se você acha exagerada essa minha afirmação, assista o episódio 149, que é com Murilo Novaes. Escreveu um livro sobre exatamente isso, a história da vela no Brasil. E aqui na Bahia, o Aratu é o grande centro da vela no estado. Um momento muito, muito esperado é hoje. Finalmente o Balanço vai ganhar o seu tão esperado Doghouse novo. Não tô nem acreditando! Ó a pintura do Fabrício, pelo amor de Deus, não vamos arranhar nada. Essa é uma saga que começou há muito tempo atrás. Cara, eu tenho sofrido muito com Doghouse. Doghouse do Balanço tá muito ruim, mas muito ruim. E agora a tecida começou a rasgar de vez. Ele tem 4 anos, eu acho. Ele tá... Faz tempo que ele tá meio ruim. A gente reformou, acho que 3 vezes. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um Doghouse rígido. Eu via muitos por aí, mas sempre era meio que um caixote de madeira fibrado. Que ok, funciona. Mas eu achava que podia ser melhor. Então surgiu a Olos, uma empresa de Santa Catarina que faz produtos e serviços de fibra de vidro, carbono, muito legais, com engenharia, design. E a gente conversou, e saiu a ideia de fazer um Doghouse rígido pro Balanço, em grande estilo. O primeiro passo foi receber o Randy aqui, um designer que ficou 3 dias medindo tudo nessa região do Balanço. Então ele criou um modelo 3D do barco. E a partir dele a gente criou o que seria esse novo Doghouse do Balanço, detalhe por detalhe, o que seria perfeito para encaixar aqui. Mas para chegar, já que o Doghouse ia viajar 2.500 km de Araquari, em Santa Catarina, até Salvador, eles me mandaram um modelo de isopor primeiro, cortado em CNC nas medidas exatas, mas só com a base, para ver se encaixava direito.
Era uma época que o doghouse antigo tava horrível. Uma mistura do que restava do antigo com lona de construção. Mas só que tá vindo outro aí, o doghouse rígido, como eu já tinha colocado. Então não vale a pena fazer outro agora, né? E hoje chegou o molde, finalmente. Porque assim, é muito caro e trabalhoso trazer o doghouse com tudo pra cá, pronto. E chegar aqui, cara, e não tá no formato certo, não funcionar, né? Então, o pessoal da Olus que tá fazendo, fez um projeto no CAD incrível e eles conseguem imprimir em CNC no isopor e depois laminar por cima, então eles conseguem fazer dois exatamente iguais. Então eles fizeram só a base para ver se encaixa aqui no balanço, porque é importante medir antes, muito bem, porque vai ser feito lá em Santa Catarina, vai ser mandado para o transportador e tem que encaixar perfeito aqui. Então tem que ser com muita técnica, tem que ser um negócio bem industrial, bem feito mesmo. Então é isso que está acontecendo. Nossa, tomara que dê certo. Depois do projeto começou a etapa de pensar em como seria produzido, que material usar, que acabou sendo de vinicel e fibra de vidro, para que ele ficasse super leve e resistente. Com o CAD pronto, uma máquina de CNC cortou as madeiras que iam virar o molde dele, onde aí sim ele ia ser laminado. O legal dessa técnica é que dá para ter uma precisão que com métodos tradicionais é muito difícil de ter. Apesar de que ainda precisa alguma arte para fazer esse molde, né? Olha que bonito. E qualquer imperfeição ali vai parar no doghouse também. Aí ele foi nascendo com várias camadas. Laminação, as placas de vinicel, pintura, acabamento, a colagem dos policarbonatos de 8mm e o transporte tão aguardado até o Aratu Yacht Club. E hoje é o dia de finalmente colocar ele no lugar. Ele vai fazer agora parte do balanço, uma coisa que eu já sonhava há muito tempo. Apesar de ser até uma peça leve para o tamanho, era meio difícil de pegar nele. Ainda faltava colocar algumas peças de inox que a gente vai colocar para se segurar. Para a estabilidade do barco, interfere muito pouco, é um tripulante a mais. Especialmente se você considerar que o doghouse antigo, com suas barras de inox, também pesava alguma coisa. Esse era um momento tenso, porque depois de meses, finalmente veríamos se tudo se encaixava de verdade ou não. Algum recorte ou adaptação era esperado. Em alguns pontos colocamos um pouco mais de material para tirar na hora, porque era melhor isso do que precisar mais material e não ter. Será que vamos tirar? Acho que agora não arranha mais, né? Ou você acha melhor? Vamos arranhar, vamos tirar para... Ai, meu Deus! Volta. E assim foi rolando o unboxing mais esperado do Hashtag Sal. Finalmente. Parece algo não tão importante, mas em termos de conforto, ele altera bastante o balanço. Deixa eu ver ele fora. Peraí! Maninho! Amiga, dá pra dormir aqui. Eu tô chocada. Eu tô chocada, parabéns pela aquisição. Dorme 2 pessoas aqui tranquilamente, bota um colchãozinho. Ainda faltam alguns acabamentos, vedação, etc. E algumas coisas como abertura para ventilação, que a gente vai colocar depois. Lascou. Tá lascado. Tipo você agora. Ele caiu mesmo? Agora? Não, ele caiu da caminhonete. Gente, eu gostei. Isso aqui é uma massinha e uma tinta legal. O que é mais uma massinha e mais uma tinta, né? O arranhão foi um pequeno detalhe que eu vou resolver com o tempo, nada demais. Ele vai ser fixado com 6 parafusos e umas orelhas de fibra que já existiam para prender o doghouse antigo. Foram necessários alguns pequenos ajustes, mas nada demais. A proteção e a visibilidade vão ser muito maiores, algo que prepara o balanço para ir muito mais longe e de forma mais autônoma. Eu quero apresentar para vocês o novo balanço. Detalhe mais. As vigias já estão prontas no lugar, a pintura, o doghouse. Tudo vai se encaixando e tornando o balanço um barco muito melhor. Eu optei pelo design não ter visores curvos, porque é algo muito mais fácil de se substituir no futuro. E coloquei um em cima para ver as velas sem precisar sair da proteção dele.
Um efeito inesperado é que a iluminação ficou muito linda. Faltam algumas coisas para fazer, claro. Falta ainda capotaria, que vai ser bem bacana, que a Vinx está fazendo aqui, que também é uma empresa muito legal, que faz coisas incríveis e que vai fechar isso aqui, né? Vai ali com o Doghouse, vai ficar bem protegido, bem legal. Falta adesivo aqui atrás, a retranca a gente tirou agora, né? Tá pintando. Tem uma série de coisas para acontecer, mas tá quase, cara, tá ganhando forma, tô bem feliz. O Doghouse ainda falta prender, a gente botou uns parafusos ali, né? Já é o definitivo, mas tem que cortar eles direitinho no tamanho certo, botar dar uma terminada, né? Um acabamento, né? Botar aquela porca que é redondinha no final. Faltam poucas coisas, cara. Falta, né? E uma placa que eu quero colocar ali, que vai ficar em cima dos cabos, que ainda não coloquei, tô esperando terminar assim tudo que é de pintura e tal. Aqui na targa também eu tô fazendo algumas coisas, troquei 2 tubos que eram os únicos que não eram 16L e acabaram contaminando os outros. E mais um reforço aqui atrás para tirar um pouco de um balanço que às vezes me incomodava, eu passava um cabo aqui, mas que agora vai terminar isso, ou diminuir bastante pelo menos. Então as coisas estão indo. Eu preciso dizer que a Olos, que fez esse Doghouse, é uma empresa muito especial. Não só porque fez o meu Doghouse, é óbvio que eu sou grato, mas porque é uma das raras empresas de engenharia de fibra de vidro no Brasil. Com técnica, teoria aplicada na prática, habilidade, equipamentos, capaz de planejar e executar projetos muito complexos. Eles fazem o Jing, que a maioria dos velejadores conhece, e eu acho que talvez uma porcentagem enorme dos velejadores de uma certa era começou a velejar nele. E hoje eles estão comemorando o 1000º Jing já feito. Vão começar a fazer Optimists também. E cria não só diversos barcos diferentes, mas também peças em materiais compósitos para a indústria do petróleo, arquitetura, aviação. E uma empresa do grupo, a USSV, faz barcos autônomos não tripulados. Algo que o Brasil precisa demais, que é se inserir nessa área de drones e veículos autônomos. Eu trabalhei com eles nos últimos meses e fiquei impressionado no vocabulário tecnológico que eles têm. Eles estão fazendo um barco de 27 pés agora, que parece ser muito legal. E eu tenho certeza que vai ser feito com o que há de melhor na tecnologia de construção. Tem o site deles na descrição e o Instagram que aparece aqui na tela. Dá uma olhada. Outra coisa que eu gostei muito é esse antiderrapante da Raider. Porque ele não é grosseiro, assim, sabe? Tipo, ele não é aquela areia com tinta, sabe? Que não tem problema nenhum também, mas assim, conforme ela gasta, vai ficando uns pontinhos escuros, porque a areia de baixo é escura e é meio ruim de sentar, estraga a roupa e tal. Aqui não, cara. Aqui é gostosinho, dá pra deitar, dá pra botar o joelho, sabe? E eu tava limpando o barco agora, usando sabão, e segurava, cara. Eu andava aqui, antigamente, nossa, eu tinha que me segurar e tudo. E aqui andei no meio do sabão, sem estresse, cara. Eu achei muito bom. Eu tenho 2 sentimentos bons agora. O de que eu tenho um barco melhor e de que eu paguei essa dívida com balanço, de cuidar dele. Ainda falta bastante, especialmente na parte interna. Como os acabamentos em volta das vigias e muitos outros detalhes. Mas, por hora, já dá pra dizer que o novo balanço está aí. Falta a capotaria. Eu fiquei um tempão olhando, observando e sentindo como é estar em cada ângulo. E foi algo muito legal de fazer. Ainda tem algumas coisas caras e pesadas para se fazer, como a troca dos estais, por exemplo. Mas, uma vitória de cada vez. Existem muitos barcos incríveis pelo Brasil e que merecem um refit. Merecem fazer parte de aventuras dos sonhos de muitos de vocês que estão assistindo. Talvez o seu está por aí à espera de um sonhador. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo, com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela, ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.